Fala, minha gente, tudo bem? Olha só, retornando aqui para o nosso curso sobre a ética das virtudes, que até o momento a gente não falou tanto sobre ética, mas muito mais sobre o nosso contexto contemporâneo e como a ética ela pode se apresentar como um tipo de alternativa ou antídoto contra esse caos contemporâneo. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre o contexto geral, o que é a pós-modernidade, como a pós-modernidade ela é, na verdade, a consequência do processo de globalização. No segundo, muito mais como os algoritmos, que são esses mecanismos de logicização e coordenação do mundo virtual em que vivemos, acaba, por assim dizer, por ampliar essa fragmentação da relatividade e, consequentemente, a determinar profundamente a nossa experiência sobre a relatividade, né? Fragmentando as noções de realidade que nós temos e, consequentemente, a própria noção de felicidade. Dito tudo isso, eu acredito que é importante começar esse debate sobre a ética das virtudes por aquela que é, como foi falado lá no primeiro vídeo, a mais importante referência sobre essa temática da história ocidental, que é, de longe, a filosofia aristotélica, mais precisamente a obra Ética Nicômaco de Aristóteles. Não é a única obra do autor sobre ética, mas é, sem dúvidas, a mais conhecida e a mais lida e talvez a maior referência sobre essa área de estudos. Aristóteles é o primeiro a pegar um tema, um objeto de pesquisa qualquer, como a vida, a realidade, o ser, a vida política ou mesmo a felicidade, e desenvolvê-lo de maneira técnica, objetiva, né? Tentando esclarecê-lo desde o princípio, sem firulas. Ele é um cara que parte para a análise fria, técnica de uma coisa, independentemente do contexto literário. Na verdade, ele nem utiliza desse tipo de coisa. Ele rompe com esses procedimentos poéticos, literários, que até o momento eram parte integrante da escrita dos gregos antigos. Então, ele é o primeiro autor clássico a fundamentar e a escrever de maneira acadêmica, tal como é feito até hoje, né? Então, é por isso que eu tenho tanto respeito por esse cara. Ele é literalmente paradigmático. Café bom é café tomado no copo de boteco. Dito tudo isso, né, o Aristóteles ele vai estabelecer uma conexão bem interessante entre a metafísica, que é a sua mais importante obra, e a Ética Nicômaco, né, que vai ser uma obra periférica ali, levando em consideração todos os escritos aristotélicos. E qual vai ser a principal conexão entre essas obras? A primeira delas é que o pensamento aristotélico trabalha com uma percepção de realidade que podemos resumir como teleológica. Aí, teleológico, diferentemente de teológico, diferir bem esse nome aí, viu? Teológico é diferente de teológico. São duas palavras relativamente aproximadas, têm sentidos similares e uma análise comparativa pode revelar um pouquinho do sentido de cada uma, né? Já que teleológico é um estudo do sentido, é uma ciência do sentido, que pressupõe que todas as coisas no universo têm sentido, têm um norte, tem um destino, por assim dizer, uma função a ser realizada. E teológico é uma ciência de Deus. Então, assim, teologia, a ciência de Deus. O teológico seria um estudo de Deus ou do divino. Então, telos, sentido, theos, Deus, logo, Deus é sentido. A ideia, basicamente, é essa, ou pelo menos a proximidade entre os termos telos. E telos indicaria o sentido impregnado, inerente a todas as coisas do universo. Sendo assim, Aristóteles ele analisa a ética e ele propõe uma concepção de moralidade que está intimamente vinculada à noção de sentido. Todas as coisas do universo para o autor têm sentido, têm um destino, têm uma função. Da mesma forma que uma caneta, né, um lápis qualquer, ou mesmo uma fita e assim sucessivamente, tem um sentido, né? A função da caneta é escrever, a função da fita é pregar, a função de um animal qualquer é ter um papel dentro da cadeia biológica. Isso aqui não é uma excentricidade da minha parte. O Aristóteles é o primeiro cara a supor ali, né, mesmo de forma bem direta, um tipo de cadeia biológica natural entre todos os seres. Ele supõe isso, ele consegue fazer essa brincadeira. E dito tudo isso, já que todas as coisas no universo, segundo o autor, têm um sentido na vida, têm uma função, da mesma forma que uma caneta tem uma função e essa função
é equivalente ao bem dessa coisa, né? Todas as coisas, portanto, têm um bem. E esse bem seria o fim, a finalidade, o objetivo, o ponto de chegada, o sentido, o norte, a consumação dessa coisa. Quando eu quebro esse lápis, seja lá com que objetivo, não vou quebrar ela aqui, se eu quebrasse esse lápis, ele perderia a sua função, ele perderia o seu sentido, perderia, portanto, o seu norte, porque ele deixaria de realizar aquilo que ele está destinado a fazer. Da mesma forma, se um animal que tem um certo papel na cadeia biológica, ele acaba morrendo, seja lá por qual motivo, ele perde também o sentido da sua vida, já que ele morreu. Então, existe algo aí bem interessante que geralmente quando eu estou dando aula eu chamo a atenção dos meus alunos, é que é algo que aproxima, inclusive, por exemplo, a cultura asiática, eu vou citar aqui a cultura japonesa, com a cultura dos gregos antigos, que é o termo ki. Ki é o termo japonês que indica existência, né? Então, às vezes, a galera confunde ou faz uma tradução porquinha e diz que ki é energia, mas não tem nada a ver com energia, né? Então, assim, uma pedra tem ki, nem por isso ela tem energia. Uma caneta tem ki, nem por isso ela tem energia. Então, assim, por quê? Porque para o japonês tradicional, ou para a cultura japonesa tradicional, ki designa existência. E segundo os gregos antigos, e o pensamento pagão antigo, tudo que existe também tem ki, né? Eles não usam esse termo, né? Eles usam, na verdade, a palavra physis, né? Que é existência, que é brotar, né? Tudo é physis, tudo é vivo, por assim dizer, né? Platão usa quididade, né? Que seria a essência. E existem outros tantos termos que vão aparecer a depender do pensador, do filósofo em questão. Mas a ideia aqui é que tudo tem existência, tudo tem presença. Mas o fato é que, para os gregos antigos, e isso está muito presente no pensamento de Aristóteles, tudo existe. E na medida que tudo que existe tem presença, tem uma certa função, essas coisas condizem com, pelo menos o sentido da vida dessas coisas, condiz com a função que ela é realizada no seu mundo, por assim dizer. Sendo assim, tudo na vida tem um fim e a vida humana também tem uma finalidade. Então, assim, a finalidade de um ser, ela está muito aproximada da função que esse ser tem na sua realidade, a função que ele exercita no seu contexto. Logo, finalidade é igual a função. Guarda isso na sua memória, porque isso aqui é fundamental para compreender um pouco do raciocínio aristotélico, né? A finalidade de um ser, o bem de um ser condiz com sua função. Da mesma forma, a finalidade do ser humano, vocês vão ver, tem a ver com a função que ele exerce na sua realidade. Consequentemente, a felicidade também está muito aproximada, muito próxima da ideia de função. A política demonstra, segundo Aristóteles, como as finalidades humanas, ou seja, o bem que visa qualquer ação humana, se dão na sociedade, né? Então, assim, a atividade política, a atividade social, a gente está usando aqui o termo política em um sentido bem mais amplo, não apenas como política administrativa, como ciência do Estado, mas política como uma ciência que conduz e que norteia todas as nossas ações em sociedade. Então, a política demonstra com perfeição como a nossa vida e todas as nossas ações, elas têm um sentido social, comunitário. Ela só tem essa finalidade porque o ser humano é um ser político. Como dirá o próprio Aristóteles, nós somos seres racionais, zoon logoi, como também seres sociais, seres políticos, zoon politikoi. Então, no caso, somos animais políticos por natureza porque nós possuímos razão. Nós possuímos, pelo menos hipoteticamente, uma capacidade de diálogo e articulação racionais que nos possibilita viver em conjunto e chegar a consensos que são extremamente proveitosos à nossa vida em comum. Tal finalidade, quando destacamos a existência humana, a existência em sociedade, a existência política, é a felicidade. E aqui também já dá para você identificar ou supor que se a finalidade da vida humana, tal como a finalidade de todos os seres é um bem, a finalidade da vida humana também é um bem. E esse bem, ele não é apenas individual, ele é coletivo. E a gente pode denominar, conceituar esse bem aqui como sendo a felicidade. Só podemos ser felizes em sociedade, em comunidade. Então, a experiência da felicidade, ela é coletiva. Ela seria, segundo o autor, impossível individualmente. Ela só é possível coletivamente. Ela é uma vivência coletiva
e que, portanto, condiz com o exercício da nossa função, e essa função só pode ser exercida coletivamente, logo a felicidade ela é algo coletivo, ela é algo compartilhado. Lembra muito aqui, para quem não conhece, um filme fantástico chamado Into the Wild, né, da natureza selvagem, um classicão baseado em um livro do mesmo título, né, lá do Alexander Supertramp, né, pelo menos o nome oficial que ficou marcado aí, essa figura histórica, né, a gente pode falar assim, que é um rapaz que foi viver no Alasca sozinho, né, porque acreditava que a vida feliz era uma vida na natureza selvagem, como o próprio nome do seu diário indicava, Into the Wild, e ele acabou no final das contas registrando no seu leito de morte que ele havia perdido várias oportunidades de ser feliz, justamente porque ele deixou de lado um monte de pessoas, né, várias pessoas que gostavam dele e que queriam viver ao seu lado, amores, pessoas que queriam exercer o papel de pais e mães desse cara. Ele deixou de lado tudo isso para viver no Alasca sozinho, porque ele acreditava que a vida feliz era uma vida na natureza selvagem. E a última frase que ele deixou, que tem um caráter genuinamente aristotélico, é de que a felicidade só é possível quando compartilhada. E isso tem tudo a ver com Aristóteles. Para ele, para Aristóteles e para o Alexander Supertramp, a felicidade só é possível quando compartilhada. Quando nós exercemos nossa função na sociedade e compartilhamos a nossa função, nossa felicidade com os outros. Não é possível sozinho. E ele tem razão. Se a gente for analisar direitinho, né, a felicidade é um termo que, quase que de forma genuína, ele é impossível de ser nomeado quando ele não é compartilhado. Né? A gente só é feliz com. Nós nunca somos felizes sozinhos, né, na solidão, na misantropia absoluta. A gente só é feliz quando nós estamos com outras pessoas. Mesmo que seja mais banal felicidade, no desfrute de certos prazeres, assistindo um filme, comendo uma besteira, esse sentimento ele é ampliado quando nós compartilhamos ele com outras pessoas. Então, nesse sentido, isso fica bem legal e é quase que uma verdade universal sugerida e registrada aqui pelo Aristóteles. A felicidade é algo compartilhado. E nesse sentido, ela é a finalidade de todas as finalidades. Ora, por quê? Porque ela é uma finalidade que você busca não como meio para se atingir algo, mas como um fim em si mesmo. Ela é a finalidade de todas as finalidades. Nós buscamos amigos porque queremos sermos felizes. Nós buscamos amores, paixões porque queremos sermos felizes. Nós comemos comidas deliciosas, ou buscamos comer, né, quando nós podemos e temos condições, né, porque no Brasil está difícil, né, isso, mas nós buscamos sermos felizes, né, comermos bem, porque queremos sermos felizes. A felicidade não é uma coisa buscada para se atingir outra coisa. A felicidade é algo buscado em si mesmo. É o fim que norteia todas as práticas para se chegar até lá. É o fim que regra todas as condutas, né? O grande ideal a ser consumado, mesmo que ser experimentado constantemente, cotidianamente, e que regraria as práticas a serem vivenciadas até lá. E existiriam formas de se experimentar a felicidade na medida que nós temos também tanta percepção do senso comum acerca da felicidade, que é a percepção vulgar, digamos assim, a da plebe. Eu vou usar termos aqui genuinamente gregos, né, porque isso tem tudo a ver. Né? Pensar a felicidade de maneira excelente tem a ver também com pensar a felicidade de maneira competente. Então, assim, não é o que uma pessoa qualquer chega à conclusão. A gente também tem um senso de superioridade quando estamos discutindo isso, né? Porque está implícito ao texto aristotélico. Então, pensar a felicidade de maneira excelente, de maneira competente, é pensar na sua profundidade, né? Então, a plebe, né, o povão, digamos assim, né, o vulgo, né, a população em geral, e aqui eu não estou me referindo a pessoas pobres, não. Muito pelo contrário, estou me referindo aqui às pessoas que pensam de maneira superficial. Essas pessoas tendem a confundir a felicidade com o desfrute dos prazeres. E esses autores gregos, eles se destacam justamente ao chamar a atenção para o fato de que a felicidade ela ultrapassa o simples desfrute de prazeres. Ou seja, eles não confundem a felicidade com comer bem. Eles não confundem a felicidade com sexo ou com o gozo. Eles entendem que essas coisas existem tendo em vista a felicidade. E a felicidade, enquanto um ideal a ser concretizado ou vivenciado constantemente, ela regra a percepção acerca dessas coisas, definindo muito bem como essas práticas paralelas e periféricas à felicidade devem ser
contempladas ou vivenciadas. Então, sem esse norte, sem esse ideal, sem essa métrica, que seria a felicidade, esse telos, esse sentido, nós temos grandes chances de cairmos no engodo e pensarmos que somos felizes, quando na verdade a gente está apenas desfrutando momentaneamente de um prazer. Enquanto o que? O intelectual, a pessoa que pensa com sua cabeça, que usa a cabeça para fazer alguma coisa, né? Usa a cabeça. Não apoia quem não usa a cabeça. A pessoa que pensa, não é a pessoa que é rica, não é a pessoa que tem boas roupas, não é a pessoa que come bem, é a pessoa que pensa, né? Mesmo que para pensar você precise muitas vezes comer bem, ter tempo para pensar e assim sucessivamente. E a pessoa que pensa, ela tem uma percepção distinta acerca da felicidade. Ela consegue não confundir a felicidade com esse desfrute, com esse simples, com esse desfrute vulgar, simplório, superficial dos prazeres. Porque alguém pode ter muito dinheiro e pode ter muito prazer em volta de sua vida, mas essa pessoa pode ser extremamente infeliz, como a gente sabe que existe, e como eu conheço vários casos, não são poucos não, pessoas que têm dinheiro, mas que não são felizes, porque não conseguem de fato ter esse ideal que seria a métrica, que seria a referência maior para se compreender e vivenciar adequadamente esses prazeres periféricos. Comer bem, né, amar ou apaixonar-se, ou até mesmo o desfrute sexual, entre outros tipos de prazeres, são apenas periféricos quando comparado a essa métrica maior, quando comparados a esse ideal maior, que seria a própria felicidade. Nesse sentido, a percepção intelectual, o entendimento mais aprofundado acerca da felicidade, compreende e a associa à coletividade e à honra. São dois termos muito importantes aqui para Aristóteles. Coletividade e honra. Então, é pensar no todo, num ambiente em que nós estamos inseridos, um ambiente social e político, e ao mesmo tempo pensar na honra. E o que seria a honra? Vamos debater aqui agora. Mas o fato é que essas duas palavras elas se intercalam. Viver bem é viver em comunidade. E viver em comunidade bem é ter honra, é ser reconhecido e ser honrado. Aristóteles entende a honra como um fator equivalente à própria virtude, né? Visto que ele a identifica como a finalidade da própria vida política. Né? E como assim? Né? É muito fácil a gente falar, poxa, você tem honra, eu tenho honra, mas na maior parte das vezes também a gente não sabe do que se trata essa palavra honra. Sabemos que tem a ver com o valor de uma pessoa. Uma pessoa honrada é uma pessoa valorosa. Né? Quando a gente olha para Game of Thrones, o Ned Stark era alguém honrado, mas ao mesmo tempo o Ned Stark era alguém que não conseguia ou não conseguiu fazer valer a sua vida tal qual a honra, né, que ele tinha. Né? Então, assim, a honra é uma coisa que muitas vezes as pessoas passam por cima e nós identificamos, às vezes, o desonrado como aquele que consegue, por assim dizer, a vencer na vida. Ainda assim, para Aristóteles, honra e vida coletiva se intercalam perfeitamente. Né? Então, assim, viver bem é viver na sociedade, e viver bem na sociedade é viver de forma honrada, é ser reconhecido por nossa honra. Mas o que seria a honra? Eu gosto muito de pensar na honra como uma medalha, né? Um troféu, também podemos dizer assim. Né? O que é que leva uma pessoa, por exemplo, a correr numa maratona, ou praticar atividades esportivas e ser vencedor numa atividade esportiva? Né? O que é que leva alguém, né? Por exemplo, ir para um campeonato de judô, de karatê, de jiu-jitsu e sair lá com um troféu, com uma medalha? O que é que ela tem ali de tão importante? Para alguém que não pratica, a coisa é meio sem sentido. Você olha assim, o cara sendo premiado, olha no Instagram, suas fotos, né, seus vídeos, e meio que não faz sentido. Mas para quem venceu e para quem pratica, sabe que aquela medalha é um signo da vitória, é uma representação da vitória. E nesse sentido, enquanto representação da vitória, ela simboliza justamente a sua honra, né, a sua vitória não só sobre o adversário, mas uma vitória sobre si mesmo. Então a honra é um semblante. A honra é como se fosse um tipo de troféu que representa a vitória daquele que a possui, não só sobre seus adversários, mas sobretudo sobre si mesmo. Então a honra indica, na verdade, uma batalha interna que nós, ou aquele que a possui, né, a executa, por assim dizer, né, a enfrenta cotidianamente rumo a uma vida
melhor, uma vida mais gloriosa. Então a honra é a virtude. E o que seria uma virtude? Seria qualidade, né? Nossas qualidades, elas só são edificadas tal qual a nossa vitória sobre nós mesmos. Nós só conseguimos nos tornar pessoas melhores quando nós vencemos a nós mesmos. Ora, se eu consigo vencer a minha preguiça para tentar ser alguém menos preguiçoso, ser alguém mais trabalhador, ser alguém mais estudioso, ser alguém mais esforçado em diversos aspectos, eu estou sendo vitorioso sobre si mesmo. Eu estou vencendo a minha preguiça. E eu estou me tornando cada vez melhor naquilo que eu faço, mais estudioso, mais inteligente, mais competente no meu trabalho, justamente ao conseguir ser honrado. Então, assim, é mais ou menos isso aí que está nessa balança. A honra condiz, né, estaria na mesma balança das nossas qualidades, né, porque as nossas qualidades são signos, são representações de lutas internas e externas que nós empreendemos constantemente. Todas as nossas qualidades. Se você é uma pessoa fiel a seus amigos, fiel à sua namorada ou ao seu namorado, sei lá, se você é uma pessoa estudiosa, se você é uma pessoa trabalhadora, se você é uma pessoa honesta, todas essas qualidades, elas não existem gratuitamente. Elas foram fruto de luta. Elas foram fruto de batalhas externas, batalhas internas. E nesse sentido, elas existem como semblantes, reflexos de uma vitória. E isso é o que torna uma pessoa, por assim dizer, uma pessoa honrada, porque ela conseguiu vencer a si mesma. Ela conseguiu vencer outros em consequência dessa vitória, essa primeira vitória que seria a vitória sobre nós mesmos. Só conseguimos ter qualidades mínimas se nós lutamos contra nós mesmos, né? As qualidades, elas não existem apenas no confronto com outras pessoas. Para tentar esclarecer aqui de forma um pouco mais definitiva, quando um cara vai para um campeonato de artes marciais ou vai para uma maratona, essa pessoa que foi ali vitoriosa, ela não foi apenas vitoriosa sobre os seus adversários. Ela teve que lutar, primeiramente, antes de qualquer coisa, contra si mesmo, contra a sua preguiça, contra o seu desdém, né, contra a fome, né, contra a dor, né, porque exercitar-se é uma coisa dolorosa e assim sucessivamente. Então, uma das primeiras lições que Aristóteles nos deixa nesse sentido é que sermos felizes indica justamente uma relação com a coletividade. E essa relação com a coletividade está diretamente ligada às nossas qualidades. Nós só somos reconhecidos por nossas qualidades quando nós lutamos contra nós mesmos, contra essas pulsões internas, eu vou aqui chamar de pulsões animalescas, selvagens, que naturalmente existem dentro de nós e que tendem a nos puxar para baixo. Mas quando nós nos tornamos vitoriosos contra essas pulsões, nós tendemos a nos tornar pessoas melhores, consequentemente somos mais reconhecidos pela comunidade em que vivemos, nos tornamos mais felizes por causa disso, porque a felicidade é algo que é compartilhado socialmente, e esse sentimento de grandiosidade em volta da nossa honra, das nossas qualidades, das nossas virtudes, ele é cada vez mais recompensado. Próximo encontro, eu volto a aprofundar esse ponto aqui acerca das qualidades, das virtudes, e a gente dá prosseguimento à leitura da obra Aristóteles, lembrando que nós estamos aí no primeiro capítulo da Ética Nicômaco, e que condiz ali justamente ao capítulo 1 e 2, literalmente, os primeiros capítulos, em que falam sobre esses tópicos preliminares, beleza? Mas é isso, vamos falando, um abraço, falou!